Oi, tudo bom com vocês? Tô caminhando no meio da horta e eu quero convidar vocês para caminhar comigo, mas enfim, a gente vai ter um papo sério, uma prosa. Vocês já devem ter visto aí no título, né? Sobre que assunto que é. Eu preciso estar de vez em quando olhando no chão porque eu tô caminhando em cima dos canteiros. Eu vim aqui dar uma olhadinha nas formigas e resolvi trazer o celular junto e já vou gravando. Já dei uma caminhada por aí. Ah, gente, já trabalhei também bastante na horta. Já, porque choveu muito, né? Então botei bastante terra nos pezinhos das hortaliças, né? Já fiz todo esse serviço. E tô cansada, tá? De tardezinha eu tô cansada, então eu resolvi conversar um pouquinho com vocês. E aí é o seguinte, o assunto que eu queria conversar com vocês justamente é sobre essa migração, essa vinda de pessoa, da cidade para o interior. Se é viável. Já fizemos um vídeo sobre esse assunto bem, mas ficou lá atrás, faz bastante tempo. Então, para quem está chegando agora no canal, meu nome é Ivone. Nós temos um sítio que a gente adquiriu ele há, vai fazer 9 anos. São 8 anos e alguma coisa já. Eu sempre dizia 8 anos, mas já está passando. Meu Deus, como o tempo voa, né? Então já está passando, já vai para 9 anos. A gente adquiriu um pedaço de uma área de eucalipto. Uma mata de eucalipto, para quem está chegando agora, não sabe, para quem já está com a gente no canal, conhece toda a nossa trajetória, né? E esse mato de eucalipto a gente abriu, a gente desmanchou, tiramos os eucaliptos, né? E construímos e fomos transformando e continuamos ainda na lida, isso falta muito ainda, vai longe, porque se não é assim da noite para o dia para fazer uma transformação, né? Eu tô caminhando na parte dos fundos, que é onde falta muito ainda a parte de trás, que a gente deixou por último porque estava muito degradado esta parte aqui, né? Então, o assunto justamente é esse. Nós, eu e meu marido e nossos 3 filhos, criamos nossos 3 filhos na cidade, a gente casou, a gente foi para a cidade. Na verdade, eu fui criada no interior e depois eu fui morar na cidade com 18 anos quando eu casei, né? Deixa eu ver, não, eu casei com 18 anos, mas tô mentindo. Com 12 anos de idade nós fomos para a cidade, até os 12 anos eu me criei na roça. Depois fomos para a cidade, aí depois com 18 eu casei. E ficamos na cidade até 8 anos atrás, que foram lá seus quase 40 anos, né, de cidade. Criamos os nossos filhos por lá. Gente, olha, tá mudando bastante a imagem, tá vendo, ó? Porque tá de tardezinha, tem sol, tem partes que tem sol, tem partes que já tem bastante sombra, então não é assim tão fácil gravar nesse horário, mas bora lá. Eu queria caminhar um pouquinho com vocês gravando, vamos ver se eu consigo, né? E aí a gente veio para esse sítio, há seus quase 9 anos atrás, né? Desbravar esse pedaço de chão para transformar num sítio. E aí já temos uma certa experiência, por isso que eu já posso conversar um pouquinho sobre esse assunto com mais propriedade, vamos dizer assim. O assunto seria, no caso, para quem acha que gostaria muito de morar no interior, mas não sabe, vamos supor assim, como sobreviver no interior. Será que dá? Será que consegue? Eis a questão. É muita coisa a se pensar, gente. Eu digo assim, ó, eu posso dizer o seguinte: pensem muito, muito, analisem muito a terra que vocês vão comprar, se vocês têm terra na cidade, se vocês têm casa na cidade, se vale a pena, o que vocês vão pegar em troca, ou se vocês vão vender e comprar no interior, como é a terra no interior, se a terra é produtiva, se ela está muito degradada, se ela foi muito explorada e não foi bem cuidada. Então requer um trabalho muito grande em cima dessa terra, né? Se a casa, às vezes a pessoa tem uma casa muito boa na cidade e no interior não consegue, você vai ter que ter dinheiro para fazer melhorias na residência, né? Se você quer adquirir animais, você vai precisar também de dinheiro para fazer baias. Se você não tem experiência nenhuma, você vai precisar buscar experiência, porque as perdas são grandes, a gente fica bem decepcionado muitas vezes, né? Tipo, não só com a falta de experiência, muitas vezes também os elementos, né? Às vezes o fator elemento, ele também atrapalha bastante, porque o que acontece? Às vezes, o calor demais leva os animais, leva a cultura que a gente plantou, às vezes o frio demais, a chuva demais,
dependendo do lugar onde você vai morar, né? Você vai comprar a sua terra, então tem tudo isso para você pensar, para vocês analisar. É muita coisa. Eu posso dizer o seguinte: nós demos um tiro na lua porque a gente quase não tinha dinheiro. A nossa casa na cidade não valia muito e a gente comprou o que deu, sabe? Então a gente pode falar com propriedade, como eu falei, sobre isso, justamente porque a gente passou todas as experiências difíceis que se pode passar num sítio, a gente passou. Quase que dá para dizer todas. E ainda passamos, sabe? Porque a gente é do Rio Grande do Sul. Eu sei que os vídeos vão para o mundo todo, né? Vai ter gente lá do Pará, vai ter gente lá do Mato Grosso assistindo, Belo Horizonte, Bahia, enfim. Lugares onde o clima é outro, muda bastante. Então nós somos do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é muito complicado. No fator clima, tempo, né? Por conta do verão, que eu sempre falo, verão severo, inverno severo, muitas chuvas, bastante seca. Então a gente precisa lidar com tudo isso, sabe? E a terra sofre, os animais sofrem, as plantas sofrem. Então até que a gente consegue ter bons resultados com tudo isso, às vezes demora muito. E lidar com essas perdas é muito difícil, né? Então a gente precisa... Isso é a minha cadela brincando, ó, a cadela e o cachorro brincando. Hoje eu não soltei eles porque tá muito molhado. Choveu demais, demais, demais. Até o rio tá fora, tá com 3 ou 4 metros acima do normal, né? Veio uma enchente assim bem repentina, né? Então o que que eu posso falar assim, ó? É muito assunto. Claro que nesse vídeo de novo a gente vai falar um pouquinho só, porque não tem como falar muito sobre esse assunto. É muito amplo o assunto migrar da cidade para o interior. É muita coisa que a gente precisa analisar. Analisar a terra, como eu falei, analisar se tem água, se não tem muito banhado, se não tem muita vertente. Viu como é que tá as imagens? Ó, escurece, clareia. Se não tem muita vertente, ou se tem vertente, porque é muito bom, veios d'água, a vertente é muito bom, mas se é uma terra muito ensopada, você não vai conseguir cultivar nada. Se é uma terra com muito barranco, com muita pedra, você vai se matar trabalhando, né? Tem tudo isso para ver. Então é muito difícil encontrar um sítio perfeito, não vai encontrar, mas um sítio com mais facilidade de trabalho, de cultivo e poucas perdas, para ter menos perdas é melhor, né? Então sempre ter um veio d'água, um pouco de água é bom. É muito importante. Se tiver um arroio, melhor ainda. Se tiver açude, muito bom também, né? Então, tudo isso agrega valor à terra e vai te trazer muitos benefícios, né? Sobre viver do sítio, sabe? É isso muito importante. A outra vez eu também falei sobre isso. É muito, muito, muito importante verificar a sua renda. Se você já está trabalhando na cidade, se você vai querer ir para o interior para viver do interior, então você vai ter que ver, analisar, porque é uma empresa. Ir trabalhar no interior é a mesma coisa que abrir uma empresa. Você vai ter que administrar tudo isso. Tem que saber administrar tudo isso. Você vai precisar de dinheiro para administrar tudo isso. Tempo, força, ó, garra, né? Porque não é fácil levantar cedo, cuidar da terra. A gente não pode, por estar morando no interior, levantar às 10 da manhã e dormir meia-noite. Não pode. A gente cumpre um horário também, né? Os dias estão bons, a gente precisa correr e trabalhar na rua muito, porque quando chove tem que trabalhar nos galpão ou dentro de casa. Esse tipo de coisa, a gente precisa estar administrando tudo isso, né? Então, as mãos sempre machucadas, sempre arrebentadas, a pele às vezes muito agredida do sol, ou do vento, ou do frio. Às vezes ter que sair para tratar no frio, na chuva, tratar os animais na chuva. Tudo isso, quando a gente vai morar no interior, a gente precisa saber que a gente vai abraçar essa causa, né? Isso se você vai optar por ter animais, né? Então, aqui no interior é tudo muito difícil. Aqui no Rio Grande do Sul é tudo, eu digo que se torna um pouco mais difícil por conta do frio intenso que a gente tem e muita chuva, né? Então tudo fica pior. Então por isso que eu falo da nossa experiência aqui no interior, né? Mas foi uma opção nossa, é uma opção nossa e a gente não troca isso por nada mais. E os cachorrinhos da minha vizinha estão acuando bastante lá ao fundo porque ela acabou de chegar do serviço. É normal, as crianças fazem festa. Então assim, gente, o que eu queria também explicar era sobre justamente viver de sítio.
a renda, você precisa ver se você trabalha na cidade, você vai ter que adquirir um sítio perto, que não gaste tanta gasolina e tempo indo e vindo, né, que dê tempo de chegar em casa e ainda tratar os animais, no caso se você for morar. Se é um casal, se tem filhos, melhor ainda, né, que daí tem mais ajuda, né. E que nem aqui na nossa região tem muito ônibus, tem muitas empresas que têm ônibus próprios que levam e trazem os funcionários, né? Então aqui favorece bastante, porque os ônibus circulam pelo interior levando e buscando os funcionários. Então facilita para quem quer morar no interior, facilita bastante, né? Isso ajuda bastante. Só que também quem vai morar no interior e vai trabalhar na cidade, não pode esquecer que vai estar com o seu corpinho esgolepado depois, né? Chega de tardezinha, você tá aqui só pó. E aí tem que ver se vai dar conta da lida no sítio também, porque, né, tem que estar tudo limpo, tem que estar limpo, digo, entre aspas, não pode deixar os bichos tomar conta, como cobras e, né, então, literalmente, as terras precisam estar bem cuidadas, né? Precisa ser feito roçada, precisa passar cortador de grama nas gramas, que geralmente tem gramas, né? O pomar precisa ser feito poda, se você tem uma horta, você precisa fazer manutenção, precisa estar repondo mudinhas, então é muito serviço. Gente, vamos pensar muito bem. Então, a dica fica assim, ó, não compre umas terras lá no fundo da grota, se você quiser continuar trabalhando na cidade. Se você quer viver do sítio, você pode comprar lá no fundo da grota. O que é fundo da grota, Ivone? Aqui no Rio Grande do Sul a gente diz quando a gente compra um pedaço de terra lá no meio do nada, bem longe da cidade, né? É os fundos da grota. Então, assim, se você vai comprar lá num lugar assim, você pode? Claro que pode, mas daí você precisa saber que você precisa ter renda para sobreviver lá naquele lugar. De repente você tem umas casas alugadas na cidade, alguma coisa assim, tudo bem, né? Beleza. Ou então você vai viver daquela terra. Aí que vem a questão. Mas o que é que lá naquela terra vai me trazer dinheiro? O que será, né? Que experiência que eu tenho? Eu tenho experiência com vaca? Então eu posso criar vaca, mas daí? Será que aquela terra lá que eu vou comprar lá no fundo da grota, que eu não tenho acesso para a cidade tão fácil, vai ter o sustento para as minhas vacas? Será que eu vou conseguir produzir o milho, o pasto? Será que as pastagens são boas? As terras são boas para plantar pastagem, para mim conseguir criar essas vacas para dar leite, ou bois de corte, né? Para vender, para ter carne, tudo isso precisa ser visto, né? Ah, então eu vou criar galinha, do mesmo jeito. Você precisa comprar o trato para galinha. Aí você precisa construir todos os viveiros. E hoje em dia é tudo de acordo com... Não é do jeito que a gente quer, que a nossa cabeça quer, né? A gente não domina. Quem mora no interior precisa estar sempre dando um parecer do que tá... Da forma que está criando suas galinhas, né? Então não é fácil, precisa ter um início, né? Precisa ter um pouco de dinheiro para iniciar. Se você tem, beleza, pode ir. Senta o pé na estrada e vai, né? Agora, se você tá com o dinheirinho contado, como nosso dinheirinho era tão contado, mas tão contado que nem o chapéu, né? Então o meu marido, ele é viajante, o meu marido trabalha na cidade. E eu, quando vim morar aqui, eu tinha loja na cidade também. Então a gente tem os nossos... A gente trabalha, a gente não vive do sítio, né? Por quê? Ah, mas eu vou ser minimalista, eu vou viver só com o que eu plantar. Eis a questão. O mínimo para viver, pelo menos nós no interior, para viver com o mínimo aqui, a gente precisa ter um mínimo, pelo menos para pagar luz, muitas vezes água também, dependendo de onde mora no interior, tem que pagar água também, né? Luz, água, internet, ninguém mais vive hoje em dia sem internet, né? E roupas para frio. Aqui é muito frio, gasta-se muito no interior, estraga-se muita roupa, né? Então precisa de dinheiro. E se você vai criar algum bichinho, você precisa comprar o trato para esses bichinhos. Se você vai produzir todo o alimento para os animais, isso é quase impossível, porque para cachorro você precisa estar comprando ração, para gato tem que estar comprando ração, né? Para galinha tem que estar comprando ração. Não o coelho até que dá para criar sem comprar nada na cidade, porque o coelho ama verdinho, ele sobrevive só com os verdinhos. O coelho é um dos únicos bichinhos que não precisa tanta coisa assim. Criação de coelho até vai, mas daí eu não sei se dá para vender carne de coelho, não sei nada dessas coisas. Eu tenho coelho, mas é só porque eu pego o esterco deles, o cocôzinho deles.
para melhorar a minha terra aqui. Mas tem uma coisa que dá. Hortaliças. Hortaliças é uma das culturas, uma das poucas culturas que você pode ganhar um pouco de dinheiro. Não vou dizer que você vai ficar rico com hortaliça, mas pode ganhar um dinheiro assim que daria para sobreviver. Se você comprar uma terra que não seja muito grande, menorzinha, né? Então, a hortaliça é fácil de cultivo, ela tem renda sempre, ela tem aquele giro de espécies, né? Tira uma, bota outra, vai tirando uma, colocando outra, ela não agride muito a terra, ela não precisa tanto espaço, ou algum tipo de fruta. Fruta também é bom, né? Só que as frutas... O problema são os elementos. Sempre tem um elemento querendo derrubar você. Tá, então eu vou plantar só orgânicos. Nossa, é a coisa mais difícil que tem. Eu sei porque nós plantamos orgânicos aqui, olha lá, meus bichos brigando. Sempre tem um bichinho atacando. Os elementos que eu falo são os bichinhos. Sempre tem um bichinho atacando por ser orgânico. E se não for orgânico, você vai ter que comprar insumo. Aí entra dinheiro de novo. E o orgânico você vai precisar de algum tipo de adubação, assim, como eu uso, né? Que são estercos e alguma coisa mais natural, né? Dá pra fazer bastante coisa natural em casa, pulverização e coisa pra fazer, né? Mas, gente, sempre vai precisar de um pouco de dinheiro. Não se iluda que você vai morar no interior e não vai precisar de dinheiro nenhum para sobreviver. Não se iluda. Não existe. E também não existe você ir morar no interior e criar vaca, e criar boi, ou então criar qualquer tipo de bicho sem ter experiência. Meus bichos. Sem ter experiência ou sem ter dinheiro. Não existe. Não dá certo. Eu falo isso, eu falo e assino embaixo. Tem muita gente que mora no interior, principalmente aqui ao redor de nós, que sobrevivem porque os dois são aposentados. Então, é assim, é desse jeito. E tem muita gente que mora no interior e não cuida das terras ao redor de casa, porque não dá, não adianta. Não dá tempo, porque trabalha na cidade. Eu não sei como é que tá a minha imagem aí, porque eu tô caminhando contra o sol. Aí eu não tô meio vendo. Mas tá difícil de gravar nesse horário, é o pior que tem para gravar. Mas eu vou continuar caminhando um pouquinho aqui, conversando com vocês, só mais um pouquinho. Então é isso que eu gostaria de explicar para vocês. E tem dúvida? Pode deixar aí nos comentários. Eu vou ter o maior prazer de responder as perguntas que vocês quiserem sobre a nossa vinda. Como é que foi, porque é muita coisa para ficar contando, para ficar falando só num vídeo. É muita coisa. E eu tô caminhando justamente aqui no meio da minha horta, tá dando para ver no fundo um pouco da minha horta, um pouco das minhas gaiolas lá atrás. Eu tenho bastante, para quem tá chegando agora, que é novo, que veio por curiosidade por conta desse vídeo especificamente, a gente tem galinhas, a gente tem cachorro, gato. Eu não tenho vaca, não tenho cabrito, não tenho nada. Tenho só 2 coelhos, fora isso, né? E uns marrequinhos e pato. Mas só para falar para vocês, só esses animais que eu tenho, que são poucos mesmo, relativamente poucos, já vai mais de um salário por mês só em ração para eles. Só em ração para eles. Então é isso que eu digo, não se iluda pensando que vai morar no interior e não vai gastar nada. Vai gastar sim, até lá atrás, estão vendo minhas hortaliças? Até hortaliça você vai ter que, pelo menos de começo assim, você vai ter que comprar sementes ou mudas. A gente não consegue viver no interior independente da cidade, independente assim, ó, a gente é dependente da cidade. Não adianta, a gente precisa da internet, a gente precisa pagar a luz, a gente precisa comprar ração, como eu falei, a gente vai precisando assim de insumos, tudo, gasolina, comida, muita coisa, produtos de limpeza, muita coisa, a gente depende da cidade e para isso precisa dinheiro. Então cuida, eu só quero, assim, com esse vídeo eu só queria fazer mais um alerta, por experiência própria. Cuide, você vai morar no interior, não feche seus olhos pensando que vai ser tudo alegria.
tudo só sorrisos, só coisas boas. Não, não é. Muito cansativo, bastante cansativo. As mãos sempre sujas, os pés sujos sempre também. E muita coisa que a gente pensa que vai ser de um jeito, não é? Depois fica diferente. Isso em todos os... Tipo assim, eu vou abrir uma empresa lá na cidade. Vou mudar de vida, vou abrir uma empresa. A gente logo idealiza que aquilo lá vai ser assim, assim, assim. Não, quando acontece ali, você vê que não é bem assim, né? E morar no interior é a mesma coisa. A gente idealiza só coisas boas. Porque a gente tem aquele sonho, né? Só coisas boas vão acontecer. E não é maravilhoso morar no interior. É a coisa melhor que existe no mundo. Para quem abraça a causa, né? Aí sim. Agora, se você vai morar no interior pensando que não pode se sujar, que não pode encarar um sol, não pode tomar um banho de chuva, não pode isso, não pode aquilo, aí não dá certo. Tem que abraçar a causa e não pode pensar que uma outra pessoa vai fazer tudo para você e você vai só curtir aquela moradia lá no interior. Aí também não dá, né? Então era isso que eu queria falar para vocês. Deixa nos comentários qualquer pergunta, qualquer dúvida. Se vocês quiserem que eu faça mais um vídeo explicativo sobre esse assunto, eu faço. Ou de repente faço um vídeo só respondendo perguntas sobre esse assunto. Tá aí uma boa. Vamos fazer esse seguinte então. Fazer isso. Vocês deixam as suas dúvidas aí, as suas perguntas. Eu vou anotar tudo direitinho, né? Eu vou fazer um vídeo específico sobre esse assunto, sobre as dúvidas que ainda ficaram, certo? Um grande abraço a todos e até daqui a pouco, se Deus quiser.